Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Hernani Rosa, eu pratico o Ho'oponopono já há quase 3 anos. Conheci o Ho'oponopono através da minha esposa, então é uma ferramenta maravilhosa. São 4 frases importantes, simples, que é: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, que podem realmente transformar a sua vida. Gente, eu gostaria que as pessoas falassem novamente de onde que elas estão vindo. Devido a essa pandemia, muitas pessoas não conseguiram ainda chegar em casa, não conseguiram acessar ainda, mas com o decorrer da live as pessoas vão acessando, vão entrando. Eu gostaria que, se você puder falar da cidade ou do estado, o país que você está falando. Nessa live de hoje eu quero falar sobre a imersão ao amor próprio. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Onde nós vamos iniciar essa imersão no dia 26 de outubro até o dia 24 de novembro. Então serão 30 dias de imersão que você vai se conhecer, se autoconhecer, dedicar esses 30 dias para você. Esses 30 dias a se conhecer profundamente, a ver que você não precisa do outro para resolver os seus problemas. Você não precisa do outro para resolver as suas situações. Você não precisa de esperar um Deus, um Maomé, um Jesus, um Papa, um padre, um pastor, sei lá que seja, para poder resolver os seus problemas. A partir do momento que você assume 100% a sua responsabilidade, você resolve os seus problemas. Você inicia a solução dos seus problemas quando você assume 100% a sua responsabilidade. O problema que tem acontecido é que as pessoas têm assumido a sua responsabilidade, mas elas não têm feito a sua parte do processo. E durante essa imersão é isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar a fazer, dar início na nossa parte no processo. Porque, como todos nós sabemos, tudo é energia, nós estamos movimentando energia, manipulando energia o tempo todo, a todo instante. Todos nós estamos conectados, todos somos um, estamos todos conectados por fios invisíveis. Todos nós já temos essa convicção. As pessoas que já praticam o Ho'oponopono, as pessoas que estão conhecendo, as pessoas que estão se aprofundando um pouco mais sobre esse novo despertar, sobre a física quântica, estudando um pouco mais a mecânica quântica, se aprofundando um pouco mais nesse novo universo que se abriu diante das infinitas possibilidades que trouxe para nós. A física quântica, ela nos apresentou as infinitas possibilidades. E o Ho'oponopono, ele é uma grande peça desse grande quebra-cabeça, do qual nós usufruímos dessa ferramenta para limparmos as nossas memórias, para limparmos os nossos arquivos, os dados que nós temos armazenados no nosso subconsciente. Então, por isso que é importante nós praticarmos o Ho'oponopono sem ter expectativa nenhuma, quanto a resultado nenhum. Porque quando você pratica o Ho'oponopono só pela intenção de realmente limpar as suas memórias, de se livrar do lixo, daquele arquivo que você tem, do lixo mental que você tem arquivado, guardado e protegido pelo seu Uniripile, pela sua criança interior. É ela quem guarda. Nos meus posts, ou no final dos meus posts, sempre eu falo, em alguns deles, todo adulto guarda uma criança ferida. Todos nós temos uma criança abandonada, esquecida, maltratada dentro de nós. Que ela vem durante muitos anos fazendo as escolhas sozinha, baseado nos arquivos que ela tem guardado, que ela consegue acessar. Porque por algum motivo, em algum momento da história, nós bloqueamos o acesso a esses arquivos positivos que nós temos. E são muito poucas pessoas que conseguem acessar esses arquivos. Tanto é que, se você já, com certeza, você já deve ter lido
algum livro de autoajuda. Por exemplo, o Bill Gates. O Bill Gates, ele ensina qual foi a trajetória que ele fez para se tornar um bilionário. Mas ele não sabe como que aconteceu, como que ele fez. Nem ele sabe como ele fez para se tornar um milionário. Então, por mais que você leia os livros dele, siga o passo a passo do que ele fez na trajetória dele, a probabilidade de você se tornar um milionário é muito pequena. Porque se fosse tão fácil, quantas pessoas já leram a biografia de Bill Gates, Steve Jobs, né, Elon Musk, então, dentre outros bilionários, né, que nós temos por aí como referência, que até tem a boa intenção de ajudar as pessoas a conseguirem chegar aonde eles chegaram. Mas são muito poucos que conseguem fazer isso, não é verdade? Porque se fosse a maioria, com certeza nós seríamos muito mais bilionários do que miseráveis, do que pobres, do que pessoas que estão em dificuldades, passando realmente por dificuldades mesmo. Então, eu acredito que quando nós assumimos a nossa responsabilidade, nós começamos a entender isso. Que nós não precisamos de querer essas coisas. Isso vai acontecer, vai chegar até nós. Nós precisamos saber descobrir como que nós vamos acessar essas memórias. Como que nós vamos conseguir acessar esses arquivos. E aí que vem um grande segredo, que é dentro dessa imersão, durante a imersão, nós vamos estar trabalhando sobre isso. Se vocês assistiram os meus vídeos no canal do YouTube, né, tem um dos meus vídeos que eu falo um pouco sobre mente consciente, desejo e vontade, mente subconsciente, arquivos e programas. Então, por mais que eu tenha o desejo, eu tenha a vontade de querer melhorar a minha vida, de querer melhorar a minha situação, de querer melhorar o meu relacionamento, de querer melhorar a minha convivência, o meu trabalho, né, de querer melhorar a minha situação financeira, por mais que eu tenha o desejo, a mente consciente, ela deseje isso, e todos os dias de manhã, pela manhã eu levante da cama e pare diante do espelho e fale, eu vou conseguir, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. No final do dia o resultado é sempre o mesmo. Eu me auto-saboto e as coisas voltam do início. Por quê? O meu arquivo, os arquivos que eu tenho guardados, né, que a minha criança interior, a minha Oniripiri, ela acessa, são muito mais fortes do que o meu desejo e a minha vontade. Ou seja, a criança interior, a Oniripiri, a sua mente consciente, ela é milhões de vezes mais potente, mais forte do que a mente consciente. Então, por mais que a mente consciente ache que é ela que está sob o controle, quem está por trás das cortinas, quem está fazendo top show, quem está lá tocando as marionetes, é o subconsciente. É a sua criança interior, só que ele está esquecido lá, ele está perdido, ele está desorientado, ele está buscando as referências que ele tem guardado, arquivado, que é onde ele consegue acessar, é o que ele consegue acessar neste momento. E aí dentro dessa imersão que nós vamos fazer, né, do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, amor próprio, nós vamos descobrir como nós conseguimos ajudar a nossa criança a acessar os arquivos positivos, para que eu possa começar a receber as inspirações, porque a inspiração ela vem só de Deus, ela vem do todo, do universo. E como que essa inspiração chega até mim? É através do Amakua, que é a minha mente supraconsciente. Eu já expliquei também que ela fica a cerca de 1,5 metro sobre nós e nós estamos ligados com um fio dourado. É só através do Amakua, através do Pai, da mente supraconsciente, que nós vamos receber a inspiração. E como que essa inspiração vai chegar até nós? Pode ser através de um telefonema, através de uma mensagem, através de um e-mail, através de um post que você recebe, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, um sonho. Você dormiu uma noite e de repente você sonhou com a solução do que você precisava para aquela situação, para ter determinada situação, né? Através, de repente, durante a sua meditação, você recebe inspirações. Eu recebo muitas inspirações durante as minhas meditações. Então, tudo isso são um conjunto de coisas que nós precisamos aprender a dominar junto com a prática do Ho'oponopono. Por quê?
O Ho'oponopono, as 4 frases: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, mas as outras ferramentas, né, água azul solarizada, as palavras aloha, Havaí, gotas de orvalho, apagador, sirporte, né, como tantas outras ferramentas que nós temos para utilizar junto com o Ho'oponopono, como o mel, né, tem as jujubas. Então, sim, são muitas ferramentas que nós podemos estar utilizando para limparmos as memórias, para nos livrarmos dos arquivos, do lixo mental que nós temos. Não adianta você praticar o Ho'oponopono achando que você vai conseguir resolver os seus problemas. Você vai conseguir limpar as memórias que estão fazendo com que esses problemas se repitam na sua vida. E aí você precisa ajudar a sua criança interior a encontrar as respostas que você precisa para realizar os seus desejos, a sua verdadeira missão aqui na Terra. Quando eu digo verdadeira missão, não estou dizendo você salvar o mundo, salvar o planeta, não é isso. É você viver bem, você ser feliz, você estar aqui para pagar a hipoteca da sua alma. Eu vejo que hoje a maioria das pessoas, o que elas sentem, a grande dificuldade hoje é financeira. A maioria das pessoas estão passando por situação financeira. Tanto é que um dos motivos dessa imersão é esse, porque, se vocês não sabem, nós temos um grupo Ho'oponopono Solidário. Esse grupo ele existe desde quando eu criei os primeiros grupos do Ho'oponopono, então foi antes da pandemia. Nós sempre estivemos ajudando pessoas em situações de necessidade, e durante essa pandemia a coisa aumentou, e hoje nós temos ajudado várias pessoas. E o valor desse treino, dessa imersão, R$170, boa parte desse dinheiro ele vai ser direcionado para ajudar essas pessoas. E mais pessoas que estão vindo atrás da gente, pedir orientação, pedindo ajuda, porque quem tem fome tem pressa. Então, por mais que nós tenhamos ajudado, com um treinamento, com uma divulgação de um treinamento, com as pessoas participando, além das pessoas terem o benefício de ajudar a sua vida, ela vai poder estar beneficiando outras pessoas. Então, isso que é legal, essa que é a corrente, essa que é a egrégora da unidade, onde nós vemos só o amor. As pessoas estão questionando: ah, Hernani, mas por que é caro? Cara, se é caro, então não faça. Simples assim, sabe? Você acha que R$170 é caro? Não faça. Vai lá, tem uns cursos aí de R$1.000 e poucos, tem um monte de gente pagando aí, parcelando, e também não está conseguindo resultado nenhum. Vai lá, quem sabe você não consegue. Viu? Mas essa imersão ela foi criada justamente para isso, para estar ajudando as outras pessoas. Porque por mais que eu seja terapeuta, seja terapeuta quântico, eu não vivo de vender cursos. Porque se eu vivesse de vender cursos, toda semana eu teria um curso diferente. E vocês podem ver que os meus cursos, além deles serem muito pouco divulgados, o quanto menos pessoas participam, não pela quantidade de ser poucas pessoas. Porque eu tenho para mim que vai vir quem o universo mandar, quem o universo trouxer. E se ele trouxer 100 pessoas, eu agradeço. Se ele trouxer 10 pessoas, eu também vou agradecer. Mas se vier uma pessoa também, eu também vou agradecer e vou fazer a minha imersão com essa pessoa da mesma forma como se eu estivesse fazendo para 100, para 1000 pessoas. Porque a intenção é ajudar o próximo, é levar esse conhecimento, fazer com que o próximo possa também experienciar as mesmas coisas que eu tenho experienciado. E durante a imersão, a imersão do amor próprio, você vai ver que são coisas assim fantásticas, que ainda bem que eu tenho como provar. Eu tenho a minha esposa, eu tenho documentos para provar o que tem acontecido na minha vida, a transformação desde quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono e quando eu comecei a utilizar essas outras ferramentas que a gente veio desenvolvendo ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada com essa filosofia de vida, e os resultados têm sido fantásticos. Gente? Bom, eu falei demais, eu falo muito, então eu gostaria que, se você quiser fazer alguma pergunta sobre a imersão que nós vamos estar realizando, você pode estar fazendo a sua pergunta, posso estar deixando aqui a sua pergunta que eu vou estar respondendo, e logo em seguida eu vou estar falando sobre essa imersão.
que nós vamos estar fazendo, qual vai ser mais ou menos a temática, né, do que vai acontecer durante esses 30 dias, porque muita coisa pode mudar. Nós só temos o hoje. Eu tenho um projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai fazer com que as pessoas tenham resultados fantásticos nas suas vidas, né? E quando eu digo na sua vida, é em todas as áreas. Essa imersão, esse treinamento, chame como você quiser, ele vai abranger todas as áreas da sua vida. Financeiro, emocional, físico, o que for. O que você precisar de resposta, a resposta vai vir desde que você faça o que tenha que fazer. Porque eu sempre digo, evoluir dói, e dói muito. Não adianta você achar que você vai fazer e que, não, o Hernani veio com a solução mágica. Não. Eu vou ensinar, passar algumas técnicas para vocês, mas se você não fizer a sua parte, se você não... as pessoas que eu trato, né, que eu converso com elas, tem algumas pessoas que eu costumo brincar com elas quando eu vejo que elas não querem sair do lugar. Eu peço elas para pegar uma nota de R$100, agora tem que ser de 200, né? Pega uma nota de R$200, coloca na cadeira e senta em cima dela. E aí essa nota vai ser sua, tu tem que pegar ela, mas você não pode usar as mãos. Como que você vai pegar essa nota sem usar as mãos? Se você tiver a resposta, deixa aí, depois eu trago a resposta uma outra hora. Mas pensa bem, senta em cima de uma nota de R$200 e pega ela sem usar as mãos. O que você precisa de fazer para pegar essa nota sem usar as mãos? Deixa a sua resposta no chat aqui e a gente vai conversar mais sobre isso depois. Bom, gente, vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. A minha esposa, hoje ela se atrasou um pouco. Aí eu estou sozinho e ainda com essas coisas de redes sociais ainda eu me perco. Então, de repente, se eu não responder, depois eu respondo durante a imersão, ou eu deixo a resposta aqui no grupo do Facebook, ok? Então, quem tiver alguma pergunta para poder fazer, pode estar fazendo. Se quiser estar falando da cidade, da região que você participa, de que você está vindo, de que você é, o país, fique à vontade. Vamos ver se eu consigo achar o chat aqui no grupo do Facebook. Eu achei o e-book. Então, gente, nessa imersão também, nós vamos ter... A princípio são dois e-books. Um sobre gratidão, né, que nós vamos estar falando muito sobre gratidão. E o outro é sobre animais de poder. Acho que são 55 animais de poder. 55 ou 56 animais de poder. É bem interessante, nós temos alguns animais de poder, porque às vezes nós não sabemos, né, o benefício desses animais. E às vezes nós encontramos com eles, né, e não sabemos o que... Então tá, gente, vamos lá. Não apareceu nenhuma pergunta, eu não encontrei. Se te aparecer, depois eu respondo. Mas vamos lá falar um pouco sobre a imersão, né? Essa imersão ao amor próprio, né? Gente, todos nós já ouvimos a expressão matar um leão por dia, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, então a gente costumava dizer que nós matávamos um leão durante o dia e já deixávamos o outro pendurado, já adiantado para outro dia. Ou seja, o outro dia seria tão pesado, tão tenso quanto o dia de hoje. Ou seja, já estávamos prevendo, né, mandando para o universo que ele poderia mandar mais do mesmo que aconteceu hoje, que para nós estava bom, né? Manda mais que é pouco, né? Então, eu cansei de
de viver isso. Durante um período que eu estava praticando o Ho'oponopono também no início, eu vivi essa dificuldade de querer a prosperidade para minha vida, sabe? Eu achava assim, putz, não é legal, não é interessante. Aí eu comecei a entender o que é prosperidade, né? O que é prosperidade? Porque quando a gente fala em prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é dinheiro, né? É posses, é bens. Então, quando a gente se aprofunda um pouco mais sobre prosperidade, eu fico analisando, né? Hoje antes eu fazia feira 2 vezes por semana, hoje eu faço a feira uma vez só por semana, porque um pé de alface aqui em casa ele dura 7 dias, né? E eu acho isso interessante, porque antes não durava 7 dias, de um dia para o outro na geladeira, de repente as folhas já estavam toda escura, já não, né, toda mole, já não dava mais para poder utilizar, tinha que jogar fora, e hoje dura até uns 5 a 7 dias. Uma caixa de leite aqui em casa chegou a durar 9 dias. 9 dias eu tomar o leite, e o leite 9 dias na geladeira, e ele está com gosto de como se eu tivesse aberto ele ainda. E eu comecei a entender que a prosperidade sabe, é a falta, né? Se eu não tenho a necessidade de estar comprando verdura 2 vezes por semana, né? E não foi porque eu reduzi o consumo, pelo contrário, eu continuei consumindo a mesma coisa, a mesma quantidade, que as verduras estão durando mais, e isso é prosperidade, né? E aí eu falei assim, não, eu quero experimentar mais disso, eu quero entender como que isso funciona. E aí a gente compreende que o universo ele é abundante. E o universo, quando eu digo ele é abundante mesmo. E não estou falando só em valores, é imensurável a abundância que existe dentro do nosso universo. E o incrível que pareça é que essa abundância ela é de igual para todos. Todas as pessoas têm direito a essa abundância. E de alguma maneira só algumas pessoas conseguem acessar realmente essa abundância. A grande maioria não consegue. Sabe? 5% da população do planeta, 5% do planeta, não, 1% do planeta tem 95% da riqueza. Os outros 95% aliás, como a matemática é 1% do planeta, 1% do planeta tem 50% da riqueza. De toda a riqueza é detida só por 1%, né, que são as famílias lá, as 13, 14 famílias mais ricas do mundo lá, que são os donos do negócio todo. Os outros 50%, os outros 99% brigam para os outros 50% da fatia, sabe? E acabam quando a gente fala em prosperidade, a gente pensa nisso, em escassez, eu tenho que adquirir mais porque vai faltar. E aí a gente entra na dualidade, eu tenho que ter mais porque vai faltar, então eu tenho que ter, de alguma forma eu tenho que ter, porque se faltar eu tenho. E não é assim que funciona. Porque quando eu fui evangélico durante muito tempo, né, eu estudei a Bíblia, não adiantou muita coisa, mas eu estudei a Bíblia, né, eu fiz teologia 3 anos e meio, e a gente sempre ouvia essas coisas, né, as histórias. Eu tenho Jesus para mim como o maior ser quântico que teve sobre a Terra. Assim como Buda, cada um na sua época, cada um no seu tempo. Mas para mim, né, eu estudei muito a história de Jesus, eu tenho Jesus como o maior ser quântico que andou sobre a Terra. Infelizmente eles usaram ele como um martírio, e também como fizeram, né, como Tiradentes lá em Minas Gerais, fizeram com Jesus Cristo na época dele, usaram ele como exemplo, e aí aprisionaram as pessoas pelo medo, né? E o Ho'oponopono ele veio para nos livrar desse medo, para fazer com que esse medo ele possa ir embora, nós possamos viver na unidade, no amor, nós possamos ter o desejo, ter a vontade e conquistar. É isso que está acontecendo na minha vida. Eu estou tendo o desejo, estou tendo a vontade e as coisas estão chegando até mim. E está sendo incrível, porque eu estava conversando com minha mãe hoje, que falei para ela, falei assim, mãe,
chega a assustar, mas assustar no bom sentido, porque como a gente vem de muitas, sabe, muita, não é luta nem batalha, porque são palavras que a gente não deve nem usar mais hoje em dia, mas como a gente já vem de muitos anos, sabe, se rastejando e ganha e perde, conquista e perde de novo, e aí quando você pensa que tá bom, a coisa piora, e aí você fica com medo sabe, de experimentar algo bom. E aí, quando começa a vir uma enxurrada de coisas boas, aí você fica assustado. Eu falei, mas é uma coisa muito boa, porque eu sei que tudo que está acontecendo é porque as minhas escolhas hoje, elas estão sendo melhores. É porque hoje eu consigo ajudar o meu nirripílio, eu consigo ajudar a minha criança interior, né, a encontrar as respostas que eu preciso. Porque, como eu estava falando, mente consciente, desejos e vontades, mente subconsciente, arquivos de programas, é onde ela acessa, porque como ela é milhões de vezes mais potente do que a mente consciente, ela acessa os arquivos da qual a pergunta é feita, em tempo real ela manda para a mente consciente, que faz a escolha de seguir aquele pensamento, aquela ideia, aquela intuição, que é diferente intuição de inspiração, que ela recebeu naquele momento. Isso é muito louco quando você começa a viver tudo isso e quando você consegue parar a sua mente. Então, eu cansei de pensar nisso, de viver isso. Falei assim, não, e eu quero essa prosperidade, eu quero acessar isso, porque nós sabemos que tudo é energia. Dinheiro não é o valor, não é a nota, não é a cédula, a moeda em si. Dinheiro é uma energia. Nós precisamos de fazer essa energia circular, sabe? E tanto é que esse grupo que nós temos do Ho'oponopono Solidário, ele é uma maneira de nós fazermos a energia do dinheiro circular. Porque durante esse período de pandemia, muitas pessoas tiveram direito ao auxílio emergencial. Assim como eu também tive direito, porque eu sou MEI e eu tive direito. Eu peguei a primeira parcela, eu usei uma parte, mas a outra parte eu já direcionei para o Ho'oponopono Solidário, porque eu não estava contando com 600, eu usei 200, nossa, sobrou 400, para mim eu não estava contando com aquilo. O 200 já supriu uma necessidade que eu tinha ali, que teria que esperar alguns dias, mas não precisou, eu usei aquele 200, os outros 400, nós iniciamos ajudando o Ho'oponopono Solidário, e as outras parcelas, todas elas foram direcionadas para o Ho'oponopono Solidário. E eu digo para vocês, né, as coisas financeiramente não faltou, pelo contrário, os valores que eu teria retido, né, desse auxílio emergencial, eu recebi ele muitas vezes mais. Financeiramente mesmo falando, eu recebi muitas vezes mais. Então, é incrível quando você não se apega, né? Quando você deixa o universo, que você sabe que o universo está trabalhando ao seu favor. Quando você consegue perceber, observar essa conexão em tempo real. Então, por isso que o Ho'oponopono ele é totalmente diferente do que as pessoas estão falando aí fora. Que você vai conseguir sua casa, seu carro, seu trabalho, relacionamento, seu apartamento. Isso é tudo mentira. Você não vai conseguir. Praticando o Ho'oponopono, as 4 frases, você não vai conseguir. Se fosse assim, todos os kahunas do Havaí seriam milionários, todos eles lá não teriam dificuldade financeira. Não é assim. Então a gente tem que cair na real. Nós temos que parar com aquilo de querer pagarmos o preço que for necessário para conseguir o que nós queremos sem ter que pagar o sacrifício. Evoluir dói, e dói muito, porque nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós não somos culpados pelo que nós fizemos no passado, pelas nossas escolhas erradas, mas nós somos responsáveis, totalmente, 100% responsáveis pelas nossas escolhas, a partir de agora. Boas ou ruins, nós sabemos que todas elas têm consequências. Então, se eu quero que as coisas melhorem, melhore para mim, eu tenho que deixar de ser inconsequente. Eu tenho que deixar de fazer as mesmas escolhas esperando um resultado diferente. É aí que existe o famoso virar a chave, onde você assume a responsabilidade de não seguir os mesmos caminhos,
E você precisa de se abrir para as infinitas possibilidades. Mas como que eu consigo me abrir para as infinitas possibilidades se eu ainda estou preso ainda nas minhas crenças, nos meus dogmas, né, na minha religião? Se eu ainda tenho medo de ofender a memória do meu pai, da minha mãe, dos meus ancestrais, porque eu vou estar abandonando aquela crença. Mas você já se perguntou se você, de repente, se tudo isso for mentira? Tudo isso que você aprendeu, tudo isso, toda essa crença, toda essa religiosidade que você segue, toda essa sua fé, tudo que você aprendeu até hoje, você já questionou se tudo isso for realmente uma mentira? Se tudo isso realmente, se a religião for um pilar da Matrix, assim como o futebol, assim como a política, também são pilares da Matrix? Então nós temos que começar a questionar. Quando nós começamos a questionar, se você começar a questionar muito no grupo social que você vive, na igreja ou na congregação, no meio religioso que você vive, se você começar a questionar muito, eles começam a te excluir, porque você não serve para poder seguir aquela filosofia mais. Por quê? Porque você está sendo desobediente, você está fugindo à regra, você está sendo a ovelha negra, então eles pedem para você se retirar, eles te excluem, você não serve mais para eles. E aí você se vê perdido e acaba mudando de religião. Então, quando você assume a responsabilidade, você entende que você não precisa mais deles. Você precisa de você, você precisa do amor próprio. Olhar no espelho, olhar para você e falar assim, olha, eu me amo. Eu aceito as escolhas que eu fiz, eu assumo as responsabilidades por todas as minhas escolhas. E eu sei que cada escolha tem a sua consequência. Não existem mais culpados, mas existem responsáveis. E hoje nós somos responsáveis. Porque tudo que aconteceu na minha vida nunca teve culpado, a não ser eu por ter feito aquelas escolhas. Mas eu não sou culpado, eu sou responsável por ter feito as escolhas, mesmo que foram escolhas inconscientes, porque fui eu que fiz. Mesmo que o fulano chegou para mim e falou assim, Hernani, faça isso. Aí eu fiz, deu errado, mas foi fulano que mandou eu fazer, mas fulano mandou, mas quem fez a escolha de fazer foi você. Você poderia ter escolhido não fazer, mas você escolheu fazer, então a consequência é sua. Então quando você entende que isso é nas mínimas coisas, nos mínimos pensamentos, coisas, sabe, pequenininhas, que a gente tem que estar observando, porque a gente vê o grande obstáculo, uma pedra gigante, as pedrinhas pequenininhas a gente não vê, e a gente tropeça nessas pedras. E aí, quando a gente é corrigido, a gente tende a justificar. Ah, não, mas eu não estou reclamando, eu estou só comentando. Não, mas quem já percebeu que quem reclama não tem tempo para agradecer? Está todo o tempo reclamando, que ela não consegue agradecer. Ela não consegue agradecer pelo dia, ela não consegue agradecer pelo alimento, pela família, pelas coisas boas. Ela não consegue ver as coisas boas acontecendo, porque ela está o tempo inteiro reclamando. Ela não consegue parar e observar. Aí fala assim, mas você tem que meditar, você tem que tirar um período de qualidade para meditar. 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Começa com pouco, ninguém se tornou um grande profissional ou criou uma grande habilidade em algo de um dia para o outro. A gente tem que começar do primeiro dia. Se você não consegue meditar 5 minutos, não consegue concentrar, medita 1 minuto. Aí fica uma semana meditando 1 minuto, depois passa para 2, para 5, 10, 15, daqui a pouco você está 20 minutos, 1 hora meditando. Mas a meditação é importante, porque quando você medita, é um dos poucos momentos que você consegue ficar consciente. Por mais louco que seja, quando você está prestando atenção na sua respiração, que nós respiramos de 95% a 99% do tempo no modo automático. Isso é a prova de como nós agimos no modo automático. Porque quando a pessoa fala para você assim, você respira, a pessoa para de respirar no modo automático. Aí ela para. Eu não sei se vocês assistiram uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, ele falando que a questão da Covid-19, as pessoas, psicologicamente as pessoas tinham
Só de pensar que elas estavam com Covid, elas sentiam falta de ar. Isso é psicológico. Então tudo isso está dentro da gente. E as respostas também estão dentro da gente. Por isso que dentro dessa imersão, nós vamos deixar de matar um leão durante um dia e esperar o outro, ou deixar o outro pendurado para poder já facilitar o outro dia. Porque não existem mais culpados, existem responsáveis. E se você assumir a responsabilidade em fazer a imersão, porque eu não quero que você se inscreva na imersão, pague a sua inscrição na imersão e não pratique os 30 dias. Porque a autossabotagem ela vai acontecer. O teu maior inimigo é você mesmo. Eu quero que você pague, que você entre, que você faça, para que você tenha os seus resultados. Porque quando você tiver os seus resultados, outras pessoas vão observar isso em você, sem você precisar de fazer, e vão querer também experimentar isso. E vão te procurar, e você vai poder apresentar para essas pessoas essa filosofia de vida maravilhosa que é o Ho'oponopono, da forma como ela tem que ser apresentada. Porque o Ho'oponopono ele não vai trazer salvador para você. E tampouco resolver os seus problemas. Ele é uma ferramenta de limpeza de memórias. Ele é uma peça de um grande quebra-cabeça. Então nós limpamos as memórias através da conexão da Ohani e a Uniripili, porque a mãe, ela pode, ela pode convencer a criança a fazer a limpeza. Então se ela conseguir convencer a criança vai fazer a limpeza, e nós juntos, eu com a minha criança interior, nós vamos poder entregar a divindade, pedir para a divindade que ela possa transmutar essas memórias erradas em puro amor. E aí que existe uma grande interrogação. Quando a divindade limpa essas memórias em puro amor, transmuta essas memórias em puro amor, fica o espaço, o que nós falamos que é o estado zero, o estado nirvana, que é onde vem, pode ser que venha ou não a inspiração. Mas como que eu vou fazer para vir a inspiração? É o erro de muitas pessoas, é que elas estão praticando o Ho'oponopono, estão limpando as memórias e estão esperando que o universo faça com que chegue até elas. E não vai acontecer isso. Se você não ajudar a sua criança interior, se você não orientar ela qual é o caminho que ela tem que seguir para acessar essas respostas, ela não vai fazer. E você não vai conseguir. Talvez você vai conseguir resolver um problema, um exemplo, você está com um problema financeiro e aí uma conta atrasada, talvez você pague a sua conta que está atrasada, essa conta financeira que está atrasada, mas aí no outro dia um problema com o filho. E aí teve um problema com o filho no colégio, um problema com o filho do outro vizinho, e aí mais é uma outra dor de cabeça, uma outra situação que você tem que resolver. Aí você vai lá e resolve a situação com o seu filho, aí é um problema no seu relacionamento. Aí você resolve o problema com o relacionamento, aí surge um outro problema, que é um problema mecânico no carro, aí volta para o financeiro de novo. E a gente vive na famosa roda dos ratos, na corrida dos ratos. Trabalha para ter dinheiro, para comprar as coisas, para as coisas estragar, para você ter dinheiro para comprar, para ficar sem dinheiro, para voltar para trabalhar, e vai ficar nesse ciclo vicioso. Então chega uma hora que a gente tem que parar, e a gente tem que exercer a roda de Sansara, querer as coisas boas para a nossa vida e abrir o caminho para que a sua criança interior ela possa acessar essas respostas. Porque está tudo dentro de você. Não tem nada fora. Não existe nada fora, não existe nada no seu exterior. Não existe ninguém, não é o Hernani, não é o Hernani que vai fazer a sua vida mudar. É isso que eu quero deixar bem claro para você. O que vai fazer a sua vida mudar vai ser a sua posição. Vai ser a sua escolha a partir de agora. Tendo todas essas informações que você está recebendo, o que você vai fazer? Mesmo que você não pratique, mesmo que você não entre nessa imersão, não faça a imersão, mas o que você vai fazer com essa informação? Que agora você é 100% responsável pelas suas escolhas.
que agora não existe mais culpados. Que aquela pessoa que você achava que era culpada por tudo ter dado errado na sua vida, não é culpada. Ela é tão vítima quanto você. Existem os responsáveis. Porque se aquela pessoa fez algo com você, te magoou, te traiu, te prejudicou, te roubou, né, te lesou de alguma maneira, de alguma forma você escolheu que essa pessoa entrasse na sua vida, você permitiu que essa pessoa estivesse na sua vida. Então, quando a gente entende isso, a gente pensa duas vezes as pessoas que vão se aproximar de nós. E a gente começa a querer fazer a leitura energética da pessoa. Quer saber se a pessoa tem uma energia boa, se você vai se sentir bem perto dessa pessoa. De repente, começa a se coçar perto da pessoa e fala assim, opa, essa pessoa está com uma coisa ruim. Né? E não é só uma coceirinha. A pessoa é de boa também, tem uma energia maravilhosa igual a sua. Porque o outro, o problema que existe no outro, ele não é do outro. O outro é só o meu espelho. Ele só está me mostrando que eu preciso de mudar em mim. Quando eu vejo aquele vizinho chato tocando aquele som alto lá, e eu reclamo daquele vizinho, o problema não é o vizinho que está com som alto. O problema sou eu. Porque o vizinho, de jeito eu ali ou não, ele vai tocar o som dele. É eu que tenho que aceitar aquilo. Se está me incomodando, eu tenho que sair. Pego o carro, vou dar uma volta, vou fazer uma caminhada. Agora com essa pandemia não pode mais estar circulando tanto. Hoje já começaram a abrir, né, alguns estados, algumas cidades começaram a abrir. Mas procura fazer alguma coisa, começa a esquecer. O Dr. Len dá um exemplo muito legal no livro, né, no Limite Zero. Né, da uma senhora que ela falou para ele que ela não conseguia dormir porque o cachorro latia a noite inteira, e a noite inteira os cachorros latindo, sabe? E ela estava focada no cachorro. E resumidamente ele explicou para ela que para ela tirar o foco do cachorro. Os cachorros estavam latindo porque era da natureza dela. Então quanto mais raiva ela tinha de ouvir o latido do cachorro, mais raiva ela sentia. E quando ela começou a entender que latir é da natureza do cachorro, o latido do cachorro virou um sonífero para ela. Se o cachorro não latisse, ela não conseguia dormir. Sabe? Tudo que nós colocamos o foco cresce. E às vezes, na maioria das vezes, é só o modo como você vai olhar. É só a maneira como você vai interpretar as coisas. Hoje, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aí ela estava falando para mim tal e tal e tal. Eu falei assim, já percebeu como você reclama tanto? Ela falou assim, não, eu não estou reclamando, eu só estou comentando. Eu falei, não, está reclamando. Sabe? E não adianta você não querer assumir que você está reclamando, porque do nosso sistema, é do ser humano. O ataque é a melhor defesa. A justificativa também. Sempre quando nós somos questionados de algo, nós queremos justificar o porquê nós estamos fazendo aquilo, mesmo que estejamos errados. Eu falei assim, não, sempre está reclamando. E quando você está reclamando, você está perdendo uma oportunidade de estar agradecendo. Sabe, qual que era o motivo que estava reclamando? Aí foi uma questão de conta. E a pessoa falou assim, nossa, eu não consigo mais ver conta chegando. Aí eu falei, olha, você reclamou de novo. Não, eu só estou comentando assim, está conseguindo pagar as contas? Teu nome está sujo, está no SPC, está no C. Não, então tu tinha que estar agradecendo. Olha só, as contas estão chegando. Graças ao universo eu estou conseguindo pagar todas as minhas. Não são dívidas, são compromissos. Porque dívida é que você tem atrasado. Cobrador batendo, telefone ligando, né? Isso é dívida. Mas, nossa, graças ao universo, colibri, eu estou conseguindo pagar as minhas, honrar os meus compromissos todos em dia, ou até mesmo antes do tempo. Porque chegou a fatura e você está com dinheiro no banco, não vai render uns juros, né, muito grande, então é melhor pagar a fatura que está ali, antecipar ela. Além de você eliminar uma dívida, você ainda cria um certo crédito com a pessoa que te forneceu aquilo, porque você está antecipando a parcela. Então, são só maneiras que nós temos que observar. Por isso que nós temos que ser observador. E é chato tudo isso. Porque o que nós queríamos é que viesse alguém com uma canetinha mágica, um japamala mágico e fizesse um negócio lá qualquer, uma mandinga, 3 pulinhos para trás, pular de um pé só, e as coisas se resolvessem na nossa vida. Mas não é assim. Não é assim. São muitos anos,
muitas décadas, e a nossa responsabilidade é de limparmos a memória por todos os nossos ancestrais. É algo muito maior do que só nós. Porque tudo começou lá atrás. Se hoje eu sou o que eu sou, foi graças às escolhas dos meus antepassados. Graças a eles que eu estou aqui. Depois que eu cheguei aqui, muita coisa que aconteceu na minha vida foram as minhas escolhas. Inconscientes, né? Muitas delas talvez baseadas nas memórias que eu compartilho com os meus antepassados, mas eu não sabia que eu tinha, né, o que eu tenho a possibilidade, eu tenho a oportunidade de limpar essas memórias, coisa que os meus antepassados não têm, né? Limpar as memórias que estão arquivadas, se livrar desses arquivos. E o Ho'oponopono, ele é tão, eu digo que ele é tão louco, que eu limpando as memórias que eu tenho arquivadas com o meu, né, com os meus antepassados, eu limpando essas memórias hoje, eu estou limpando essas memórias em mim, em todos eles. Então, quando eu tenho um problema com qualquer pessoa que esteja aqui, que esteja vivo, ou até mesmo que já partiu, né, para uma outra dimensão, quando eu limpo essas memórias em mim, eu limpo essas memórias em todas as pessoas envolvidas. E essas memórias são apagadas em todas as pessoas envolvidas. Aí as pessoas falam assim: ah, Hernani, mas eu continuo lembrando do que aconteceu. Mas são muito, às vezes a situação foi muito triste, a mágoa, ela está muito enraizada em você. Então é muita limpeza que precisa de ser feita. E com o passar do tempo você vai observar que a memória, a recordação, ela não foi totalmente embora. Mas quando você recorda daquilo, quando vem aquilo à sua lembrança, não traz mais dor, não traz mais sofrimento. Talvez você vai começar a usar como exemplo para ajudar outras pessoas. Estou vendo como que é só uma maneira de nós interpretarmos a nossa vida. Talvez você esteja interpretando a sua vida de maneira errada, equivocada, achando que vai acontecer algo, que você vai fazer o Ho'oponopono da Mega Sena e vai ganhar na Mega Sena. Pode ser que aconteça, mas imagina você ganhando hoje, você ganhar 10 milhões hoje, com todos os arquivos que você tem guardado dentro de você. Talvez você vai levar um pouco mais de tempo para poder perder tudo de novo, mas a probabilidade de você perder tudo de novo é muito grande. Mas se você limpar todas as memórias que você tem, todos os lixos que você tem arquivado, todos os dados errados que você tem guardado pela sua criança interior, se você se livrar de todos esses arquivos, quando você receber esses 10 milhões, 100 milhões na sua vida, você vai saber o que fazer com esse dinheiro. Porque você não vai usar as mesmas memórias que você tinha. Ou seja, quando esse dinheiro chegar para você, pouco ou muito, você vai saber fazer esse dinheiro render. Porque você vai começar a receber inspiração da divindade, do todo, do universo, de Deus, como você interpreta, né? E de repente você tem lá, você saiu do seu trabalho, e aí você queria comprar um carro para se tornar um motorista de aplicativo. E aí você começa a meditar, começa a conversar com a sua criança interior, que é o seu melhor parceiro, o maior parceiro de negócio que você tem neste momento, é a sua criança interior. E você começa a se conectar com a sua criança interior, e aí de repente num sonho, à noite, ou de qualquer maneira, o universo manda uma informação para você, que não é para você trabalhar com um aplicativo, que é para você investir o seu dinheiro, de repente em, sei lá, um carrinho de lanches. E aí você fala assim: não, será que é verdade? Não, mas foi o universo que mandou, eu vou investir no carrinho de lanche. É loucura, não sei nem fritar um ovo, mas eu vou fazer. E através daquela inspiração, vocês vão lá e começam a fazer um curso de gastronomia para fazer uns lanches, né, gourmet que tem por aí agora. E de repente lança um carrinho de cachorro quente e de lanches, né? E com o passar do tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você monta um restaurante e de repente está com uma rede de restaurante. Tudo porque você queria montar. De repente vem a inspiração, mas você não está observador, você não está no sentido de observador. E quando você está no sentido de observador, você pode questionar se realmente aquilo é uma inspiração ou é uma intuição.
E quando você questiona, se realmente for uma inspiração, você pode fazer um outro tipo de pergunta, o universo vai te responder. Talvez não no mesmo dia, 1, 2 dias, mas quando você está no sentido de observador, você fica observando e aí vem a resposta. E você fala, não, realmente é para mim poder fazer, ou não é para mim fazer. Então assim, tudo isso acontece, mas é muito sutil na sua vida, na minha vida, ou na vida de qualquer pessoa que esteja praticando o Ho'oponopono. Então, durante essa imersão dos 30 dias, é isso que você vai descobrir. Como ajudar a sua criança interior a trazer as respostas para você. Mas para você chegar até esse passo, tem uma trajetória pequena. É uma trajetória pequena que você precisa de se conhecer. Você precisa de se amar. Você precisa de saber o que você quer. Você precisa de saber se você está vivendo a sua vida ou se você está vivendo a vida de outras pessoas. Durante essa pandemia eu tenho conversado com muitas pessoas, porque igual eu falei para vocês, eu não vivo de vender cursos, eu tenho os meus atendimentos particulares, eu tenho as pessoas que eu atendo elas particulares, e eu tenho conversado com muitas pessoas, e nos meus atendimentos, essas pessoas elas têm falado que elas têm feito descobertas incríveis dentro de casa, sabe? Coisas assim que elas nem imaginavam que poderia surgir situações complicadas mesmo, assim, sabe? Por quê? Porque ninguém consegue manter uma máscara durante muito tempo. Então, assim, foram vários casos de traição que surgiram não, né? Que apareceram agora durante a pandemia. Por quê? Porque quando você está trabalhando na sua atividade do dia a dia, é mais fácil de disfarçar, de enganar. Mas quando você está na convivência ali 24 horas, todo dia do lado, não tem como escapar, né? Então foram várias situações de celulares aparecendo e desaparecendo. Então, assim, são escolhas, sabe? Se você está cansado de se sacrificar, de se anular para viver a vida de outras pessoas, para viver as escolhas de outras pessoas, está na hora de você mudar esse quadro. Está na hora de você realmente virar essa chave, de você dar um basta. E de você pensar que o Ho'oponopono ele vai resolver todas as situações da sua vida. Ele não vai resolver. Ele vai limpar as suas memórias. Porém, quando você não conseguir solucionar os seus problemas ou não conseguir receber as respostas que você quer receber com o Ho'oponopono, através do Ho'oponopono, né? Porque hoje todas as pessoas que praticam o Ho'oponopono, elas querem alguma coisa, né? Se você não recebe isso, você acaba desistindo. Aí você descobre lá, ouviu lá falando que tem uma outra coisa que é muito mais legal e tal, que está tendo resultado, que está todo mundo conseguindo aquilo que você queria, e aí você corre para lá. E aí lá você também não vai conseguir, porque o problema não é o lugar, não é a filosofia de vida, não é a religião, o problema é você. São todas as crenças que você tem. São todas as suas verdades que não são verdades. São suas verdades. As pessoas elas vêm me perguntar, assim, me pedir opinião sobre o que eu acho que elas devem fazer. Eu falo para elas, cara, eu dar uma opinião minha é algo muito pessoal, porque a situação que você está me falando, eu estou imaginando ela, eu tento me colocar no seu lugar, por mais que eu me coloque no seu lugar, são as minhas memórias. O que vai falar para você são as minhas memórias. Então é complicado, porque eu estou lidando com vidas, eu não estou lidando com uma máquina. É uma vida, tem sentimentos, tem desejos, tem sonhos. Então o que eu tento fazer é mostrar para a pessoa que o que ela está fazendo de errado, é tentar mostrar para ela o que ela está fazendo de errado, qual é o caminho que ela pode seguir melhor, que ela pode fazer uma escolha melhor, e que a escolha que ela está fazendo são escolhas erradas. Então, assim, tudo isso, durante esse período de imersão, você vai poder se mergulhar dentro de você, voltar para dentro de você e entender o porquê a sua vida ela não sai do 0 a 0, ou talvez não saia do negativo. Não, quando eu falo do negativo, não só financeiramente, emocionalmente, porque tem muitas pessoas falidas emocionalmente. Eu tenho tratado pessoas que estão vindo nessa onda desse despertar espiritual, e pessoas que
estavam entrando num quadro grave de depressão, e elas acreditando que era o despertar espiritual. Estavam desanimados, não queriam mais nada. Eu vi, opa, acorda para a vida, não é assim. Não é assim, por mais que você esteja passando por uma situação complicada, uma situação difícil, né? Por exemplo, o término de um relacionamento, você precisa de viver o luto. O luto, todos nós precisamos de viver de qualquer rompimento, qualquer tristeza que aconteça na nossa vida, nós precisamos de viver o luto. Mas o tempo desse luto é 1, 2 dias, 3, uma semana no máximo. As pessoas estão aí se afundando em medicamento, sabe? Pessoas estão se afundando na cama, achando que vai vir um Salvador e não vai vir. Ninguém me respondeu a pergunta da nota de R$200 ainda. Se você sentar em cima da nota de R$200 e sentar em cima da nota de R$200 e tirar ela, pegar ela sem utilizar as mãos, como que você conseguiria fazer isso? Ninguém me respondeu, né? Talvez alguém até tenha respondido, mas eu não consigo ver as mensagens. Eu não estou conseguindo ver as perguntas nem as mensagens aqui no chat. Mas eu vou responder para vocês. Como vocês conseguem pegar uma nota de 200? Se você sentar em cima de uma nota de R$200, agora, neste momento, imagina você sentado em cima de uma nota de R$200. Como que você pegaria essa nota de R$200 sem colocar a mão na nota e nem encostar a mão na cadeira? Você saberia me responder? Desculpe o palavreado, mas é tirando a bunda da cadeira. Então, tira a bunda da cadeira. Para de ficar sentado esperando o universo enviar um anjo, um salvador para você. Não vai acontecer. Se você está querendo um relacionamento, você precisa e tem atraído só pessoas que te magoam, sabe, que não condiz com o que você quer, que no início, geralmente os relacionamentos eles começam assim, eles começam a mil maravilhas. Num determinado momento, eles começam a seguir a mesma trajetória do relacionamento passado. E aí só troca a figurinha. O final sempre é o mesmo. A pessoa é traída, é largada, é abandonada. Mas isso não é a pessoa. É você que está atraindo isso para você. E quando você entende isso e você consegue mudar a sua vibração, as pessoas não sabem nem como que muda a vibração. Mas como que eu vou mudar minha vibração, Hernani? Como que eu mudo a minha vibração? Então assim, eu não tenho a resposta para todas as coisas. Se você se tornar um observador de si mesmo, você vai conseguir observar quando você está ficando triste, quando tem alguma situação te incomodando, quando você está ficando nervoso. Naquele momento, a sua vibração está mudando. Está acontecendo um desequilíbrio. É onde você pergunta, divindade, o que está acontecendo em mim para eu estar experienciando isso? Eu limpo em mim todas as memórias que está trazendo essa situação, esse incômodo, essa revolta, essa tristeza. E aí você começa a observar o porquê que está vindo aquilo. E se você não conseguir identificar de onde está vindo, coloca um mantra. Coloca um mantra, coloca uma onda bioneural, coloca um solfejo para ouvir. Ouve dali tem pelo menos uns 20 minutos, porque só a partir dos 15 minutos que as ondas bioneurais e os solfejos eles começam a fazer efeito. Né? Então, ouve ali uns 15, uma meia hora de solfejo, de uma boa onda bioneural. Isso, aquilo ali já vai te ajudar a mudar a sua energia. Mas eu não posso ouvir um solfejo, eu não posso parar para poder colocar um fone de ouvido e ouvir uma onda bioneural. Ouve uma música que você te deixa feliz, coloca um vídeo que te deixa alegre, ligue para alguém para conversar, para mudar daquilo, porque tudo que você coloca o foco cresce, e quando você muda o foco, aquilo desaparece. Essa semana eu fui fazer um treinamento e aí vieram com aquela famosa parábola do mestre e o aprendiz. Né? O aprendiz chegou para o mestre com um passarinho vivo na mão, e ele escondeu o passarinho, a mão nas costas com o passarinho, e perguntou para o mestre, mestre, eu tenho uma pergunta para te fazer. O mestre falou assim, então pode fazer uma pergunta, pode fazer.
Tá? E o mestre sabia todo, o sábio sabia todos, responder todas as perguntas, né? Ele não errava uma. E aí ele, com um passarinho vivo na mão, ele perguntou: mestre, eu tô com um passarinho aqui na minha mão, uma espécie de um passarinho. Ele está vivo ou está morto? Aí o sábio olhou bem nos olhos dele, imaginou, né? Se eu falar que ele está vivo, ele aperta o passarinho e mata o passarinho. Se eu falar que o passarinho está morto, ele abre a mão, deixa o passarinho voar e fala que o passarinho está vivo. E aí eu vou estar errado das duas maneiras. Qual que foi a resposta do sábio? A resposta está em suas mãos. Então, muitas coisas, a resposta está nas nossas mãos. Nós precisamos, está tudo nas nossas mãos. Só que nós precisamos fazer a escolha certa. Eu tenho algumas pessoas que eu trato, que elas falam que as minhas palavras cortam, sabe? Cortam igual navalha, dói na alma, sabe? Mas é igual eu falei para vocês, eu estou lidando com vidas, eu não estou lidando com um ser humano e nem com um bicho, não é um cachorro, não é um gado, apesar deles terem sentimentos também, mas a gente sabe que o sentimento de um ser humano, o ser humano ele fala, o ser humano, eu acho que a comparação até não é muito conveniente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não é um boi, não é um bicho do meio do mato. Estou lidando com vidas, pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm desejo. E se eu começo a observar que a pessoa ela está indo por um caminho totalmente errado, às vezes eu dou os gritos: opa, acorda, para, ei, e aí? Tu está vendo que tu está fazendo tudo errado, tu vai fazer até quando? Tem uns que me bloqueiam, tem uns que não, sabe, que acham que eu estou fazendo por mal, mas depois eles voltam e pedem desculpa. Por quê? Porque aí eles vão fazer uma outra escolha, que é a mesma escolha que eles estavam fazendo, e dá tudo errado. E aí ele volta, e aí começa-se tudo de novo. Mas eu não vou deixar de falar a verdade. E se você entrar na imersão também, for fazer parte dessa imersão desses 30 dias, eu não vou deixar de falar a verdade para você. E sabe por que eu procuro falar a verdade? Porque eu queria que alguém um dia falasse essas verdades para mim. E eu ouvisse essas verdades. Porque muitas pessoas falaram verdades para mim, mas eu não ouvia. Porque naquela época eu era um rebelde, um jovem adolescente rebelde. Eu tinha as minhas crenças, eu tinha os meus valores, e eu não tive um mentor, uma pessoa que me instruísse. Eu tive que aprender muitas coisas da maneira errada, fazendo escolhas erradas, vendo as consequências daquelas escolhas, mas já eram tarde, ou seja, o leite já estava derramado, e eu não tinha mais o que fazer. Mas eu fico feliz por eu nunca ter culpado ninguém, eu nunca procurei um culpado pelo que aconteceu na minha vida, pelas minhas trajetórias, pelas minhas desgraças, pelos meus tombos, pelos meus atropelos. Eu nunca culpei ninguém. De certa forma, eu sempre entendi que aquilo fui eu que fiz com as minhas próprias mãos. Então, eu sabia que aquilo era uma consequência de algo que eu tinha escolhido, eu tinha feito errado. Por mais que eu não quisesse assumir, porque eu era mentiroso, eu me enganava, sabe? Esses defeitos de caráter que o ser humano tem, a mentira, a falsidade, a enganação, a manipulação, sabe? Todos nós temos isso dentro de nós. Todos nós temos, infelizmente, nós temos essa dualidade. Nós precisamos aprender a deixar embora a nossa sombra, ela é importante porque ela nos mostra quem nós somos realmente. Nós não somos tão bonzinhos como nós achamos que nós somos. Nós temos o nosso lado ruim. Nós acordamos todo dia, infelizmente, enquanto nós não aprendemos a viver na unidade, nós vamos acordar todo dia com um leão e um carneirinho, com um anjo e um diabinho. E aí vai depender de qual nós vamos alimentar mais. Se nós alimentarmos mais o anjinho, nós vamos ter um dia que vai ser uma maravilha. Mas se nós já acordarmos já alimentando aquele Satanás, aquele demônio que tem impregnado em nós, que é muito mais forte do que o anjinho, o dia já acabou, a gente já começa já atropelando todo mundo, nem bom dia nós damos para as pessoas na rua. Então é muito importante nós começarmos a entender todas essas coisas, sabe? Que essa é a minha responsabilidade.
e que eu preciso me amar. Tudo está dentro de mim. Sabe? Eu não tenho que ficar olhando o jardim dos outros, eu tenho que cuidar do meu jardim. Sabe? As pessoas têm que parar de ficar nas redes sociais tentando ver o que as outras pessoas estão conseguindo com o Ho'oponopono, com as filosofias de vida, com o que elas têm feito. E pensar no que elas estão fazendo. O resultado das outras pessoas são os resultados das outras pessoas. Você precisa de observar quais estão sendo os seus resultados. Gente, eu falo demais, deixa eu responder aqui, eu acho que apareceu uma pergunta aqui. Foi da Silvana Leite. Boa noite, Silvana. É verdade. Ah, a Silvana. A Silvana está falando aqui, verdade que corta mais. É, verdade. Corta mesmo. Adoro seu modo de colocar as escolhas. Então, quando a gente entende a questão das escolhas, né, Silvana, é muito louco, né? A Silvana, ela é uma pessoa que nós já estamos juntos já, né, nessa caminhada do Ho'oponopono já há quase uns 2 anos ou mais, né, Silvana? E a Silvana passou por uma situação bem delicada, as escolhas erradas. E aí quando ela conseguiu entender essas escolhas e conseguiu compreender que foram essas escolhas que fizeram ela seguir, ela ter os resultados que ela teve, né? Ela tem uma história fantástica. Foram 28 anos se autopunindo. A palavra correta é essa. 28 anos se autopunindo por algo, por uma compreensão, algo que ela compreendeu errado lá atrás, e por uma falta de compreensão, né, não soube perdoar, não quis perdoar, e durante 28 anos carregou essa mágoa, esse ressentimento, e quando ela colocou para fora, isso era só dela, essa verdade era só dela, a outra pessoa nem lembrava mais sobre isso, né? E foi fantástico isso, quando ela conseguiu observar isso, quando ela conseguiu entender essa questão das escolhas, né? E que as escolhas dela trouxeram 4 cânceres, né? E durante um treinamento que nós fizemos, ela conseguiu colocar muita coisa para fora, e ela estava com o intestino aberto, já fazia 5 anos esperando uma cirurgia, e foi durante esse treinamento, né, que é uma parte importante também desse primeiro treinamento que nós fizemos, Silvana, vai estar nessa imersão, que são as perguntas, né, e através dela fazendo essa limpeza das perguntas positivas, ela conseguiu se perdoar, conseguiu entender que ela estava fazendo escolhas erradas. E eu sei que eu fui mandar mensagem para ela para saber como ela estava. Ela falou assim: olha, eu estou acabando de sair do hospital, que me ligaram, eu fiz a cirurgia. Foi assim, foi tão rápido que quando eu consegui falar com ela, ela já estava retornando para casa. Ou seja, nesse meio período houve uma transformação. Todas as coisas ruins que estavam vindo para ela pararam de chegar, e ela começou a usufruir das coisas boas, né? E aí aconteceu essa cirurgia que ela já estava esperando há 5 anos. Ela fez essa cirurgia em poucos dias, né? E hoje ela está se recuperando maravilhosamente bem, e tá aí, é uma prova viva aí de que o Ho'oponopono, ele transforma, ele é libertador. Hoje teve uma outra experiência fantástica essa semana também. Ela passou por uma outra situação aí que ela soube lidar muito bem. Quando eu falei para ela, se fosse eu faria isso, ela: Hernani, eu já fiz tudo isso que tu está me falando, eu só estou te colocando o que aconteceu, né? Porque como eu compartilho com você muitas coisas, eu estou te passando a situação do que aconteceu e qual foi a minha posição. Aí eu falei assim: nossa, um verdadeiro salto quântico, né? Ela poder ver que ela está fazendo escolhas melhores, e ela poder ver os resultados dessas escolhas. Isso que é fantástico, né? Aí ela está colocando ali, ó, libertador, comendo de tudo e vivendo feliz. Gente, durante esse período aí com o intestino aberto, ela não podia se alimentar de tudo. A alimentação dela era bem restrita.
E hoje ela come de tudo, está vivendo feliz, tem os projetos dela, está estudando, né? Está estudando, fazendo faculdade, está fazendo as coisas dela. E eu fico muito feliz, não por eu, não fui eu que fiz isso com ela, foi ela que está fazendo as escolhas melhores, ela está assumindo a responsabilidade dela. Isso que é fantástico, porque quando a Silvana assume a responsabilidade dela, é menos uma pessoa para mim poder ajudar, e é mais uma pessoa para ajudar a ajudar alguém, e essa egrégora vai aumentando. E aí a gente começa a ter empatia pela pessoa, começa a entender, começa a querer entender o porquê que aquilo está acontecendo na vida daquela pessoa e o que eu posso fazer em mim para mudar aquilo. Porque essa imersão, por mais que vocês possam imaginar que vocês vão ser beneficiados, mas o maior beneficiado sou eu. Porque eu vou poder tratar em mim muitas coisas que talvez eu não consiga observar ainda. Porque nós temos muitas crenças limitantes, principalmente na questão de dinheiro. São coisas impregnadas, dinheiro é sujo, só ganha dinheiro quem é político, quem é dono de igreja, quem é jogador de futebol, ladrão, traficante. São só essas pessoas que conseguem dinheiro. Dinheiro não presta, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. E quando você começa a entender que o dinheiro não é nada, a prosperidade que nós queremos não é o dinheiro, nós queremos acessar essa energia. E quando você acessa essa energia, aí esses valores eles vêm de várias formas. Vem como presente, por exemplo, semana passada eu estava querendo fazer um curso, e esse curso ele custa R$17.691. E aí eu conversando com uma pessoa e tal, conversando com ele e falando e tal. E aí essa pessoa falou assim: cara, eu gostei de você, eu vou te dar o curso, tu não vai pagar nada pelo curso. Eu só não vou poder te dar o certificado, porque e tal. Eu falei: não, mas eu não quero certificado, cara, eu quero conhecimento porque eu quero para mim, eu não quero para passar para ninguém. Com certificado eu poderia fazer muitas outras coisas, mas sem o certificado eu fico restrito a mim, mas é o que eu quero, e o universo me presenteou. Ou seja, são R$17.691 que hoje eu não tenho como desembolsar para poder fazer esse curso que eu queria fazer, mas eu fui presenteado, um mimo do universo, então eu só agradeço. O que eu fiz para merecer isso? Não sei. Escolhas corretas, escolhas melhores do que as escolhas que eu fazia no meu passado. Hoje em dia, limite de cartão de crédito a gente tem que ficar cancelando, porque toda vez que a gente abre um aplicativo, que a gente acessa a conta no banco, o limite do cartão de crédito ele aumentou, ele quase que dobrou. Então a gente tem que ficar cancelando os limites ali, mas coisas que não aconteciam um tempo atrás. Um tempo atrás era cobrador na porta, batendo na porta e querendo. Então quando você começa a entender que você é merecedor de todas essas coisas, e que essas coisas só não estão chegando até você porque você não está conseguindo, não é porque você é culpado, é porque você não está conseguindo acessar essa área da sua vida. Você não está conseguindo fazer com que a sua criança acesse essa área. Porque nós só vamos conseguir acessar a energia do dinheiro quando nós conseguimos limpar a energia do que nós acessamos, que é tudo contrário que se diz referente ao dinheiro. E através desse treinamento, eu estou fascinado com esse treinamento, com essa imersão, porque eu tenho praticado. Eu estou fascinado com essa imersão, porque eu tenho praticado ela já faz um bom tempo, e os resultados assim estão sido assim, nossa, tem sido fantásticos em todas as áreas, sabe? Situações que tinham para resolver já foram resolvidas, e sem a gente precisar de fazer esforço nenhum, as coisas estão acontecendo, sabe? Simplesmente orientando a criança interior, mas não só orientando a criança interior, Orientar a criança interior, o nosso Niripili, é uma parte, Assumir a minha responsabilidade e fazer a minha parte no processo é uma outra questão, que aí é onde eu digo que evoluir dói, e dói muito, porque nós temos que fazer algumas escolhas, e talvez nós vamos ter que dizer não, talvez nós vamos ter que dizer não para nós mesmos.
Não, eu sou obrigado a dizer, mas por mais que eu queira fazer, por mais que eu queira ceder, não. Eu falei não é não. Vai doer? Vai, mas depois passa. Como a gente costuma dizer, ninguém morre de amor. E ninguém vai morrer por dizer um não ou por ouvir um não. E ninguém vai se matar por ouvir um não ou por dizer um não. Então nós precisamos aprender a lidar com essas situações. O mundo, o nosso mundo, ele ainda não é um mar de rosas. Nós precisamos se nós queremos fazer o nosso mundo se tornar um mar de rosas, nós precisamos de limpar a roseira, tirar espinho por espinho. E talvez isso seja dolorido. Para uns, um pouco mais de tempo, para outros, um pouco menos. Eu digo sempre que a prática nos leva à perfeição. Quanto mais você praticar, mais resultados você vai ter. Quanto mais resultados você tiver, mais você vai querer experienciar essas coisas boas. E aí vira-se um ciclo vicioso, gostoso. Eu posso dizer que quando você começa a experimentar só as coisas boas da vida, é tudo muito gratificante. E engrandecedor quando você tem a possibilidade de estar podendo passar isso para outras pessoas. Isso é maior ainda. Então, eu espero que você entenda, tenha entendido o que vai acontecer no treinamento, que serão 4 semanas, que é a nossa imersão. A primeira semana nós vamos trabalhar a terapia do amor próprio, com o eu do espelho, uma meditação guiada que eu estou desenvolvendo. Ela é fantástica. Você vai realizar ela na frente do espelho, conversando com o seu eu do espelho. Se você observar, na maioria das vezes nós só paramos na frente do espelho para arrumar o cabelo. Às vezes nem espelho mais, hoje em dia é celular. Aí nós damos uma arrumadinha no cabelo, a mulher olha a maquiagem, dá aquela mexidinha, o homem cuida da barba, sobrancelha, mas a gente não olha os detalhes. Nós não olhamos para nós não olhamos para o eu do espelho, que existe uma outra pessoa ali, que é eu ali. E quando nós começamos a observar aquela pessoa, nós começamos a olhar que aquela pessoa tem algumas marcas no rosto que a gente não conseguia identificar. Porque a gente não olha para a gente no espelho. É a mesma coisa do celular. A gente não sabe qual é o nosso número do celular. Porque a gente nunca liga para a gente. Então quando nós olhamos, passamos na frente do espelho, mal é para poder olhar como nós estamos. Se o cabelo está daquele jeito que já está programado aquele estilo de cabelo que é pro lado, cortagem para trás, amarrado, um coque, nós já temos aquele estilo de cabelo programado. Se a maquiagem está em dia, já é uma programação. Pouquíssimas vezes ou nunca nós paramos na frente do espelho para nos admirar. E se você não fez isso ainda, quando você fizer, você vai observar que estar na frente do espelho é diferente. Se observar no espelho é diferente de você se observar diante de olhando uma foto. Porque na foto ali tu não vai ver no real. É algo que já aconteceu, já está no passado já. A foto que eu tiro agora, ela já não é no presente mais, ela é no passado. E quando você olha para você, e não é no olhar no celular, eu tentei fazer esse olhando pelo celular, e não é a mesma coisa, porque quando você olha para você, você tem que olhar para a câmera aqui em cima, para conseguir olhar no olho a olho, ficar uma coisa mais olho no olho. E aí geralmente a gente olha para a tela para tentar ver as nossas imperfeições ali, para tentar corrigir. Então é bem diferente. E é fantástico, porque aí você começa a se conhecer, e você começa a se ver, e você começa a gostar de você, e aí você começa a se amar. Então, eu só estou procurando aqui, gente, só um pouquinho, deixa eu achar só uma conversa aqui, para mim poder passar para vocês mais ou menos como que vai ser essa primeira semana. E aí, se vocês quiserem ter mais informações, vocês podem estar entrando no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo de triagem lá, que lá é para bate-papo mesmo, para conversa, para tirar as dúvidas com relação a essa imersão. E então a Silvana está vendo aqui,
você direcionou o meu aprendizado. Não, não, João. Eu só te mostrei o caminho, você que direcionou. Foi você que direcionou. Eu só, como diz o outro, só te dei a vara. A isca, o anzol, isso tudo foi você que teve que fazer. E não foi fácil, eu sei que não foi fácil. Foi, principalmente essa semana que passou aí, foi dolorido. Mas se você não tivesse passado lá atrás, você não teria equilíbrio para enfrentar a situação que você enfrentou, de cabeça erguida, com a consciência tranquila, sem se sentir culpada ou vítima da situação. Enfrentar ela como ela é, aceitar quais foram as suas escolhas, ou seja, se você teve escolhas, tem consequências, se tem consequências e não foram boas, teve a sua parcela de culpa também, então não tem como culpar o outro. Então isso é o mais importante de todo o seu aprendizado, sabe? Então, gente, ó, na primeira semana nós vamos fazer essa imersão, né, do o amor próprio com o espelho. Aí na segunda, e nós vamos usar umas ondas bioneurais também e os solfejos. Por isso que eu quero pedir para vocês que não tenha instalado o Telegram, se você puder instalar o Telegram, seria bom, porque assim, o solfejo, tem um solfejo que a duração dele é de 3 horas. Não que você tenha que ouvir o som, né, durante 3 horas, mas é porque no WhatsApp ele não vai. O WhatsApp ele não comporta o tamanho desse solfejo. E não tem como comprimir ele, que ele não vai ficar pequeno, não vai ficar menor. Então eu quero estar usando o canal do Telegram para a gente poder estar postando esses solfejos, tá? Gente, eu estou enrolando um pouquinho aqui, só que eu estou tentando abrir aqui a pasta aqui. A pasta não. Abrir aqui o meu cronograma aqui, para poder passar para você certinho, porque fica mais fácil. A gente fala tanta coisa que a gente acaba se perdendo. Então vamos lá, deixa eu ver. Mais para cima. Só um pouquinho, gente. Nós vamos chegar lá. Opa, aí encontrei. Então vamos lá. Então assim, gente, na primeira semana nós vamos ter a terapia do amor próprio, né? Com o meu eu do espelho, né? Nós vamos estar usando essas ondas bioneurais que eu falei com vocês, né? São as ondas bioneurais e os solfejos que nós já vamos. O solfejo, eles falam sobre prosperidade, sobre limpeza de energias. Então é algo bem interessante, as ondas bioneurais e os solfejos, que se você não conhece, eu vou estar falando alguma coisa para vocês durante a imersão. Mas se você também já quiser estar pesquisando alguma coisa sobre ondas bioneurais, é bem interessante. Eu tenho ajudado muitas pessoas a substituírem medicamentos que têm usado ao longo de um tempo pelas ondas bioneurais e pelos solfejos, e os resultados têm sido satisfatórios. Então aí na segunda semana nós vamos fazer assim, como nós vamos estar num período de aprendizado, cada semana é como nós estivéssemos subindo um degrau. Nós vamos começar a encher a nossa mochilinha no primeiro degrau, mas no segundo degrau a mochilinha vai estar mais pesada, porque a carga vai ser mais intensa. Por isso que eu quero que você, se possível, esteja 110% nessa imersão. Se não puder estar 110%, esteja pelo menos 100%, porque os resultados eles dependem muito da sua parte nesse processo. Não é que se eu não tiver resultado a culpa é minha. Não é que se você fizer o que tem que ser feito, não tem como você não ter resultados. Eu não estou dizendo que você vai ter uns resultados gigantescos de um dia para o outro. Talvez tem pessoas que realmente acontece isso. Eu presenciei pessoas aí que tiveram resultados aí incríveis
em pouquíssimo tempo praticando o Ho'oponopono. Eu tive respostas que em 15 minutos com a prática do Ho'oponopono, né? Então, assim, eu sou testemunha, sou prova viva disso, de que quando você se conecta com a divindade, eu chamo de divindade, de universo, do todo, né? Desculpem, eu evito usar o termo, o termo Deus, porque quando eu uso Deus, me remete muito ao Deus que eu aprendi, sabe, da Bíblia, aquele Deus crucificado. Então, assim, eu procuro evitar de trazer isso na minha mente, que eu estou tentando, eu estou trabalhando a minha mente para que ela possa enxergar Deus, o todo, a divindade, como algo muito maior que ele é, né? Porque esse Deus da Bíblia, eles deixaram ele tão pequenininho diante desse Deus que o universo tem, né? Desse Deus que é o todo, que é tudo que nós conectamos, tudo faz parte da divindade, faz parte de Deus, né? Tudo é Deus. Nós somos um somos nós. Nós somos todos somos nós. Estão me perguntando se a imersão vai ter horário fixo. Então, gente, os meus treinamentos, as minhas imersões que eu faço, eu procuro não ter horário. Eu passo a atividade, né? Por exemplo, nós vamos ter esses exercícios que você vai fazer ele sentado na frente do espelho, olhando para você no espelho. Então, eu sugiro que você escolha um horário. O horário, qual é o horário? É você que vai escolher. É você que vai determinar. Hernani, existe um melhor horário para poder fazer essas atividades? Existe. Na minha opinião, existe. É no primeiro horário de manhã, quando você levanta. Quando você levanta, a sua cabeça está vazia, você não tem nada, quando você levanta e não pega no celular, porque quando você já acorda com o celular na mão, a sua cabeça já está cheia de um monte de mensagem para responder e você se desliga, né, deslinka do que tem no seu dia a dia. Então, quando você se levanta de manhã e faz o que tem com a sua higiene pessoal, e aí você tira aquele tempo para poder fazer a meditação, fazer essa terapia, para mim é o melhor horário. Mas se você não puder fazer, faz no horário que você achar confortável. Porque eu tenho certeza que em algum momento você vai ver que isso precisa de uma dedicação maior, de um interesse maior, de você escolher os horários mais assertivos para você. Mas a questão de horário, horário fixo não vai ter. Nós vamos ter eu vou fazer algumas lives, né, na sala de reunião da plataforma do Zoom, né? Mas aí durante a imersão nós vamos ver qual vai ser o melhor horário para que todos possam estar participando, pelo menos a maioria, boa parte possa participar, né? E aquelas pessoas que não puderem participar, nós vamos ver se nós conseguimos gravar para que essas pessoas possam ter acesso posteriormente, quando elas puderem acessar essa reunião, este encontro, para elas poderem estar fazendo parte também de toda a desenvoltura que nós vamos ter na imersão. Mas a questão de horário é muito subjetiva, porque quando você começa a se obrigar a fazer as coisas, por obrigação não vai. Você desiste. Você tem que fazer pelo que você quer fazer, pelo resultado que você quer, sabe? Eu quero melhorar de vida, qual que é o preço? O preço é esse, então é isso que eu vou fazer. Então, deixa eu te falar, a terapia no espelho, ela não dura muito tempo não, ela é bem curtinha, vai variar, eu acredito que vai ter dias que vai 5 minutos, 7 minutos, eu acho que no máximo, estourando, talvez 8 minutos, eu estou dizendo no máximo, né? Mas assim, como eu não desenvolvi todos eles, ainda não gravei todos, tá mais ou menos nessa média, né? O tempo não é muito grande. Agora, vai chegar um período que os áudios que você vai ouvir, esse tem um áudio que eu estou desenvolvendo ele, que esse daí é o áudio principal, que é a conexão, é onde você vai direcionar a sua criança interior,
né, a fazer o caminho para encontrar as respostas através desses áudios que eu vou estar passando para vocês, ele demora um pouco mais. Eu acho que vai dar vai ficar longo, eu acho que vai dar uns 15 minutos. Esse vai dar uns 15 minutos. Mas esse você pode fazer à noite. Esse daí pode fazer de manhã, à noite. Vai ter um momento que você vai precisar de fazer ele na frente do espelho, olhando para você. Porque você precisa de conversar com você. E é muito... parece muito... mas é uma coisa idiota, mas é tão idiota que poucas pessoas conseguem fazer. Ou melhor, né? A maioria das pessoas tem dificuldade em fazer, em se olhar no espelho, em se conversar com o espelho. E quando você começar a fazer, porque você vai ouvir eu vou mandar um áudio com uma série de perguntas, e quando você começar a ouvir essas perguntas, você vai começar a repetir essas perguntas. E vai chegar um momento que essas perguntas ela vai estar no seu subconsciente. Sabe? Mas o fato de você falar essas perguntas para você mesmo, no tom de voz, ouvindo a sua voz, depois é importante que eu vou mandar por escrito também para vocês. É importante para você começar a ouvir a sua voz, e aí você começa a se acostumar que aquilo faz bem para você. Tá bom? Tá bom, Natália? Espero ter te respondido. Mas qualquer dúvida, Natália, eu não sei se você está fazendo parte do grupo do WhatsApp. E aí, se você quiser entrar lá no grupo e tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, sabe, qualquer coisa, toda crítica ela é bem-vinda. Toda crítica ela sempre ela é muito bem-vinda. Tem uma pessoa tem um senhor, esqueci o nome dele agora. Ele sempre faz uns comentários nos meus posts no grupo do Facebook. E ele fala que ele é muito crítico. E eu digo para ele sempre que toda crítica ela é muito bem-vinda. Porque quando a crítica é construtiva, é sinal que você está no caminho legal, que você está fazendo a coisa certa, mas que você pode melhorar, porque nós sempre podemos melhorar um pouco mais. E quando você recebe uma crítica negativa, é porque você pode melhorar mais ainda. Você ainda pode fazer melhor ainda. Então, geralmente quando a gente recebe uma crítica, a gente não gosta muito, né? Fica meio assim, mas quando a gente... É o que eu sempre converso com a Érica, eu sempre digo para ela, tudo é uma questão de interpretação, sabe? E essa questão de interpretação é o nosso cérebro, o nosso subconsciente, sabe? E quando eu falo sobre as ondas bioneurais, algumas pessoas falam que quando começa a ouvir as ondas bioneurais, sente dor de cabeça, sente um incômodo, não gostam, e realmente as ondas binaurais, elas no início, até você se acostumar com ela, mesmo depois que você se acostuma com ela, dependendo da situação que você está enfrentando, elas trazem um certo incômodo, ela traz uma certa, não é bem uma dor de cabeça, mas ela te traz um incômodo. E o porquê que acontece esse incômodo? É como se o seu corpo... O que são as ondas? Vou explicar bem rápido para vocês o que são as ondas bioneurais e os solfejos. São sons, são sons que, claro, se são ondas, são sons, claro que são sons. Mas é um som, um tipo de batida no teu ouvido esquerdo e um outro tipo de batida no seu ouvido direito. Essas duas batidas, elas vão formar uma terceira batida dentro do teu cérebro, que aí acessa o seu córtex, e aí e acontece o que eles dizem que são as grandes mágicas, que o solfejo faz na vida das pessoas. Só que quando o seu corpo ele começa a receber algo, existem os anticorpos. Então, se tem alguma situação que está abaixando a sua energia, que está te incomodando, e você começa a ouvir uma onda bioneural para combater aquilo, para levantar a sua energia, o seu ego, o seu subconsciente, ele vai fazer com que você sinta que aquilo ali está te fazendo mal. Para quê? Para que você pare de ouvir aquilo, para que você pare de seguir aquele caminho. Por isso que todo início é complicado, às vezes é dolorido, às vezes você cai, às vezes você se machuca. Depois que você aprende
como caminha, como anda por aquela estrada, a coisa fica muito melhor, muito mais gostosa de se fazer, muito mais prazerosa. Então, é isso que eu quero passar para vocês dentro dessa imersão do amor próprio. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Primeiro, amar a mim mesmo. Isso é até um dos mandamentos que eles dizem que é de Jesus, né? Amar a mim mesmo sobre todas as coisas. Então eu tenho que amar a mim mesmo. E o próprio Jesus sempre disse: a porta se abre de dentro para fora, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e sentarei e cearei contigo. É mais ou menos assim. Eu não me recordo muito bem, que faz muito tempo que eu não leio a Bíblia. Mas é isso que você precisa de entender. Está tudo dentro. Quando você se abre para as infinitas possibilidades, e realmente assim se abrir para as infinitas possibilidades. Tanto é que tem uma pergunta lá que fala, por que eu tenho... eu ia colocar milhões, mas eu nem coloquei milhões, eu coloquei bilhões, porque a gente tende a pensar pequeno, sabe? A gente tem que começar a pensar grande, sabe? Que nós somos merecedores de receber todas as coisas, que nós somos merecedores de ter todas as coisas. E aí a gente para de ver um grande famoso, ou uma grande pessoa, ou alguém que está conquistando aquilo, e nós conseguimos conquistar aquilo também, que nós queremos. Porque quem não quer ter uma vida melhor, quem não quer ter uma condição de vida melhor, quem não quer poder viajar, poder fazer 2, 3 viagens por ano, fazer uma viagem internacional, pelo menos que seja por ano, tirar 2 férias, sem se preocupar com o boleto do cartão que vai, com a fatura do cartão que vai chegar, ou se preocupar, tá viajando, mas não vai poder curtir porque não tem dinheiro para poder almoçar no restaurante, não tem que ficar comendo lanche, sabe? Viajar, mas viajar regado. Quem nunca passou por isso, talvez? De ter que viajar, mas eu tô com o dinheiro da viagem, e a gente está levando as coisas de casa, mas se as crianças pedirem um picolé na praia, não tem dinheiro. Entendeu, né? Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. E quando a gente entende que a gente está passando por isso porque a gente quer, é louco isso, né? Porque ninguém quer estar passando por isso. Mas inconscientemente a gente está trazendo isso para nós. Porque se nós estamos recebendo isso, é essa energia que o universo está recebendo. E o universo, não adianta você acordar todos os dias de manhã, né? E essas perguntas que nós vamos passar também durante essa imersão, essas perguntas não é para o universo, não é para você, é para o seu Uniripile, para a sua criança interior. Então não é você que vai atrás das respostas, as respostas não vão vir até você. A sua criança interior, ela vai fazer com que as respostas cheguem até você. E aí, como que vai ser isso, Hernani? Através de um sonho, através de uma inspiração, através de uma conversa com alguém que você quer fazer um curso, e essa pessoa gosta de você e fala assim: olha, eu vou te dar o curso de presente, só não vou te dar o certificado, mas todo o aprendizado, toda a bagagem que você precisa para fazer o que você quer, você vai ter, e todo o suporte, sabe? Então assim, é através dessas coisas que o universo age. E se o universo tiver que movimentar céus e terras para fazer com que chegue até você, ele vai fazer. Mas você precisa fazer a sua parte. Ou seja, todos nós precisamos de tirar a bunda da cadeira e fazer a nossa parte, movimentar. Água parada apodrece. Então nós temos que, felizmente nós temos que enfrentar essa dor, enfrentar as escolhas, as consequências das escolhas erradas que nós fizemos, e sair desse conto de fantasias, desse mundo de fantasias que as pessoas estão vivendo, principalmente com a prática do Ho'oponopono, achando que ficar meditando as 4 frases, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, vai vir descer um senhor velho de barba branca, com cajado, e vai resolver os seus problemas. Vai vir um marido perfeito, a esposa ideal, a conta bancária vai começar
a se multiplicar, o carro vai conseguir trocar de carro, vai conseguir a casa própria. Nada disso vai acontecer se você não fizer a sua parte no processo. E a sua parte no processo não é só limpar as memórias. Limpar as memórias é a primeira parte. Ou seja, é o primeiro passo do degrau. É limpar, se livrar de todo o lixo que faz você ter os mesmos resultados. Ou seja, ter os mesmos fracassos em determinada área da sua vida. Então, quando você começa a experienciar essas coisas, a sua vida realmente pode se dizer que você virou a chave. Você começa a observar, você consegue observar quem você era e quem você está se tornando. Muitas pessoas tendem muitas pessoas não, minto. Eu tive um pequeno desentendimento com alguém e essa pessoa falou: você era a última pessoa que poderia fazer isso por causa do seu passado, assim, assim, assado. Opa, alto lá. Isso é quem eu era. Isso aí. O meu passado não serve mais de referencial para a minha vida. Isso foram as escolhas que eu fiz no meu passado. E as escolhas que é certa que eu estou fazendo hoje. E o caminho que eu estou trilhando hoje. E o que eu estou colhendo hoje. E os frutos que eu estou colhendo. Isso aí não conta? Não conta? O meu passado, ele não me acusa mais, ele não me condena mais. Porque eu aceitei quais foram as minhas escolhas. Eu aceitei as suas consequências. E eu enfrentei e ainda enfrento e ainda vou enfrentar ainda, porque tem coisas que nós fazemos no passado que ela vai nos seguir pela vida inteira, pelo resto da vida. Infelizmente, existem coisas que nós vamos ter que carregar, são consequências irreversíveis. Tem coisas que nós fizemos no passado que não tem mais como nós resolvermos, não tem mais como voltar atrás. Mas essas coisas que nós fizemos no passado, elas não podem ser referencial para quem você é hoje. Isso foi o que você era, o que você fez, foi aquela escolha. Mas o que você está fazendo agora para melhorar? É isso que você tem que se questionar. É o que eu tenho feito para melhorar a minha autoestima? O que eu tenho feito para conseguir o que eu quero? Eu ainda continuo sendo a vítima ou eu estou assumindo a minha responsabilidade? Eu estou me impondo como uma pessoa que merece ser feliz ou eu estou querendo que as pessoas me façam feliz? Eu ainda estou dependente dos outros ou eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas? Eu ainda estou preso no medo? Sabe? A gente tem que começar a se questionar isso. Por que os resultados não estão vindo? O porquê que não está acontecendo nada na minha vida? Por que eu não estou tendo respostas? Quando as pessoas falam para mim: Hernani, eu pratico o Ho'oponopono, mas eu não consigo sentir nada, eu não consigo, eu não sei. As pessoas falam para mim que é maravilhoso o Ho'oponopono e eu pratico o Ho'oponopono. Eu falo para você: mas você está fazendo a boca para fora, não está vivendo a essência do Ho'oponopono. Porque quando você vive a essência do Ho'oponopono e você está no ponto de ônibus esperando o ônibus, a sua lotação vir, o seu ônibus vir para o trabalho, qualquer lugar que você for, ou metrô, você já está agradecendo por aquele metrô, por aquele ônibus que está vindo. E quando você entra, você começa a fazer a limpeza pelo ônibus. E você começa a agradecer ele por ele te levar, por não ter nenhum acidente. Você começa a conversar com ele. E se você mergulhar muito no Ho'oponopono, você consegue se conectar. Você consegue se conectar com o ônibus, você consegue se conectar com a sua casa, você consegue se conectar com os móveis, você consegue se conectar com as plantas. É muito louco tudo isso. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque isso eu já vivi isso, sabe? E é mágico, e você acha que você está ficando louco, que você está pirando, e você começa a entender que questiona o universo. Não, mas se for verdade, então eu quero que aconteça tal coisa, aí tal coisa acontece. Nossa, não tem como ser mentira. E aí você começa a viver as experiências com a prática, essa conexão entre você e o universo. E aí você começa a entender que você depende de você. Você depende de fazer as suas escolhas. O Ho'oponopono, ele é uma peça importante e fundamental de um grande quebra-cabeça, porém ele não é a salvação da sua vida. Ele não é a única coisa que você precisa fazer para resolver todo o emaranhado que você tem. Tá bom, gente? Gente, eu acho que eu falei demais, eu falei mais de 2 horas, quase 2 horas. Acho que deu para ficar
bem claro para vocês como que vai ser essa imersão, qual que foi o propósito, né, o objetivo de nós criarmos lançarmos essa imersão. Ela já estava sendo criada na minha cabeça há muito tempo, né? Já faz um bom tempo que eu estou praticando, que eu tenho, as pessoas que me acompanham, elas sabem disso, que todos os meus treinamentos, antes eu me uso como cobaia, eu e minha esposa, e às vezes eu pego a minha mãe, eu mando algumas coisas para minha mãe para ela fazer, e aí eu fico observando os resultados, os meus resultados, os resultados delas, e aí eu vejo que o negócio está indo positivo, falo assim, então esse é o caminho certo, e aí eu continuo. Então, essa imersão, ela já estava sendo desenvolvida há um bom tempo, só que eu jamais imaginaria estar lançando ela agora, mas devido a essa situação que está acontecendo, essa pandemia, eu acho que vai ser bem interessante a gente estar fazendo isso, porque nós também estamos chegando no final do ano, nós já estamos em outubro, né? Nós vamos começar essa imersão na final da segunda quinzena de outubro, vão terminar ela na terceira semana de novembro, dia 24 de novembro. Então vai estar faltando poucos dias, né, por pouco mais de um mês para o final de 2020. Então eu espero que essa imersão ela possa trazer, né, não esperança, porque esperança é uma palavra que você tem que deletar, rasgar do seu dicionário e jogar fora. Não esperança, mas o desejo, trazer o desejo de realizações, de coisas boas. É isso que eu desejo para mim e para todos vocês. Tá bom, gente? Então, assim, as pessoas que não assistiram a live por algum motivo de trabalho, ou porque de repente está participando de algum curso, porque tem muitas pessoas participando de curso nesse momento, e assistirem a live depois, tiverem alguma pergunta, algum questionamento, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Ele já está nos grupos, né, tanto do Telegram como do Instagram, como do Facebook. Acesse o link desse grupo do WhatsApp, acesse o grupo de triagem, tire suas dúvidas lá. E se você quiser participar dessa imersão, vai ser um privilégio, vai ser um prazer ter você junto com a gente nessa egrégora, né, fazendo parte, né, dessa nova transformação, dessa nova onda da unidade. Né? Nós temos que viver no amor, nós temos que sentirmos presentes no momento de agora. Né? As pessoas às vezes elas ficam questionando, Hernani, mas não é o meu momento agora. Mas quando vai ser o seu momento se nós só temos o hoje? Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. E a nossa mente, por incrível que pareça, ela só fica presa ao passado e nos remete ao futuro. Nós esquecemos de viver o momento presente. No momento presente eu tenho os meus desejos e as minhas vontades, mas a minha mente ela fica me acusando do meu passado e falando porque eu fiz a escolha do passado eu vou ter consequências no futuro. E aí eu não tenho tempo presente para para fazer as escolhas melhores. E com certeza, quando as pessoas fazem escolhas melhores, os resultados eles são maravilhosos. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Eu limpo em mim com gotas de orvalho todas as memórias que eu compartilho com cada pessoa deste grupo. Se ficou alguma coisa que mal interpretada, eu peço perdão para vocês. Não foi a minha intenção de forma alguma, principalmente naquela parte que eu fiz a comparação com os animais ali, a questão de sentimento. Sentimentos todas as pessoas têm, todas as coisas têm, né? Desde uma pedra, uma pedra tem sentimento, assim como uma árvore, assim como eu, assim como qualquer coisa. O que nos difere de uma árvore é a questão da vibração. A vibração de uma pedra, ela é tão baixa, que ela só consegue ser uma pedra, ela não consegue andar e ela é gelada e ela fica ali. Mas ela também é feita das mesmas partículas que nós somos feitos. Ela também, uma pedra, também tem a centelha divina e por isso que nós temos que respeitar todas as coisas, desde uma pedra, né, até o nosso próximo. E se nós não conseguimos respeitar uma pedra ou desculpem. Se nós não conseguimos respeitar uma pedra, ou um animal, ou uma árvore, ou uma planta que seja, nós não vamos conseguir respeitar o nosso próximo. Isso é amor próprio. Quando nós temos um amor próprio, o amor ele transborda. Nós passamos a amar todas as coisas. Porque nós somos todas as coisas.
Tudo que tem na minha casa sou eu. E eu sou tudo que eu tenho na minha casa. E a gente precisa de viver isso em essência, todos os dias, exercitando até virar uma rotina. Gente, uma boa noite a todos, gratidão, gratidão, gratidão. A paz começa em mim. Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. Até o próximo vídeo, ou até a imersão.